Glória a Deus. Pode sentar. Acredito que o dia de hoje nós temos alguns assuntos aqui a tratar que são bastante importantes. E o Espírito Santo já começou a trabalhar em nosso meio. E eu acredito que assim como muitas vezes em algumas cirurgias nós precisamos de anestesia, o Espírito Santo já passou agora anestesiando todo mundo para que nós possamos tratar os assuntos que nós precisamos tratar. E inclusive um dos pontos que nós vemos quando as pessoas são anestesiadas é confusão nas palavras. E o pastor Mateus já está completamente anestesiado, né? Mas amém. Glória a Deus. Abra, por favor, comigo sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 22. O livro de Mateus, no capítulo 14, verso 22. Enquanto você vai abrindo, eu só queria externar aqui um lembrete do nosso pastor Márcio. Nesse momento ele está de férias com a família dele, amém? É lícito o nosso pastor presidente tirar um tempo para que ele possa realmente descansar, afinal ele é humano assim como nós, tem família como nós e também precisamos ter um tempo como nós de descanso. Então hoje ele não está aqui presente porque ele está em férias com a família dele, mas ele deixou um abraço caloroso para cada um dos irmãos e quer estar novamente presente aqui. Por ele, com certeza, eu tenho certeza que ele estaria aqui todos os cultos, mas nós forçamos que ele tire também um tempo de férias e que ele possa descansar, amém? Só dando realmente explicando o motivo pelo qual ele não está aqui, para que todos estejam cientes, amém? Todos abriram Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, existem alguns estudos que é uma forma que os judeus usam para explicar a gestão de tempo. Isso quer dizer que foi entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, ok? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagina um barco cheio de homens, as pessoas gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Aqui nós vemos Jesus. Ele tinha acabado de realizar um dos milagres talvez mais famosos na Bíblia, que foi a multiplicação dos peixes, para alimentar uma multidão que o estava a ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. E logo depois disso, Jesus foi então tirar um tempo de oração. Jesus foi reservar um momento da sua vida para que ele pudesse buscar direções do Espírito para aquilo que ele teria que fazer a seguir. E ele deu uma orientação aos seus discípulos que eles fossem à frente no mar e ele iria encontrar com eles no caminho. E percebe que aqui nós vemos que todos os discípulos dele estavam no barco. E todos, quando viram Jesus, tiveram medo. Mas somente um teve uma coragem de dizer: olha, se é realmente Jesus que está dizendo aí, se é realmente você que está aí, fala para que eu vá ter contigo. Fale para que eu também possa desfrutar das mesmas coisas que você está desfrutando nesse momento. E essa pessoa foi Pedro. E Pedro, tendo então dado ouvido aquilo que Jesus tinha falado para ele, a palavra que Deus, na figura de Jesus, tinha comunicado a Pedro, dizendo: venha, Pedro vai e salta do barco. E ele começa a fazer algo completamente sobrenatural. Ele começa a fazer algo que nós humanos não podemos fazer, não conseguimos fazer, que é andar sobre as águas. Se alguém aqui consegue andar sobre as águas, então eu quero ter uma aula consigo, mas acredito que aqui ninguém anda sobre as águas. Mas Pedro andou. Mas percebe que Pedro está andando. E enquanto ele está andando sobre aquela direção, sobre a palavra daquilo que Jesus falou para ele claramente, sobre aquele comando que ele tinha específico para a vida dele, as coisas estavam a correr bem. Ele estava andando ao encontro de Jesus.
Mas de repente, Pedro então ele começa a mudar o seu foco. Pedro então começa a desviar a sua atenção e ele começa a dar ouvidos às circunstâncias. Ele começa então a olhar e começa a se distrair. E começa então a duvidar no seu coração de que aquela palavra que o próprio Jesus tinha o dito e que o tinha feito andar sobre as águas até aquele momento, não funcionaria. E porque ele gera essa dúvida no seu coração, ele começa então a afundar. Porque realmente ele colocou a fé dele no lugar errado. Ele tirou a fé naquilo que era certo, ele tirou a fé no comando que era específico para ele andar sobre as águas, e colocou então agora a sua fé no barulho das ondas, e na distração, e naquilo que estava tirando então o seu foco. E muitas vezes, eu e você temos feito igual a Pedro. Nós temos uma direção específica de Deus para as nossas vidas. Nós temos algo que Deus comunicou para nós. Existe um chamado dentro de você. Existe algo que você nasceu e sabe que nasceu para fazer. E muitas vezes você começa na sua jornada a fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E você começa tentando dar os seus primeiros passos. E você começa a dar os primeiros passos e aquilo vai funcionando. E você vai então fortalecendo a sua fé e vai dizendo, olha, realmente Deus está comigo, isso funciona. Realmente eu fui chamado para fazer isso e isso funciona. Mas a partir do momento em que uma adversidade, uma situação que já estava lá, mas que até aquele momento você não tinha dado olhos e não tinha dado atenção, ela começa então a lhe chamar a atenção. E porque o seu foco muda, você então começa a falhar e você começa a vacilar. Como Pedro aconteceu. Sabe, a Bíblia ela não relata nenhuma outra pessoa, exceto Pedro e Jesus, que tem andado sobre as águas. Mas o único que continuou a andar sobre as águas foi Jesus. Porque ele era convicto naquilo que ele estava a fazer. Ele sabia exatamente aquilo que Deus tinha comunicado para ele. Aquelas instruções que ele tinha recebido. Mas Pedro, ele decidiu dar atenção e colocar o seu foco nas coisas erradas. E sabe, muitas vezes o diabo tem usado o nosso dia a dia, tem usado muitas vezes o nosso trabalho, tem usado inúmeras distrações para fazer com que nós sejamos como Pedro nessa situação. Que nós olhamos então agora para as situações e perdemos o foco que está em Jesus. E muitas vezes as distrações não vão ser simplesmente um problema. Às vezes a distração vai ser você trabalhar muito. A distração às vezes vai você dormir muito. A distração às vezes é você assistir muita TV, muita série. A distração às vezes é você estar muito tempo numa rede social. E esse pequeno detalhe vai então desfavorecer aquilo que Deus comunicou para você. Ele vai tirar você daquela condição de confiança e segurança que você tinha e vai colocar agora você numa posição de fragilidade. Sabe, mas a palavra ela não para aí. E nós vemos que Pedro, ele pede por ajuda. Porque ele percebe que ele está a afundar. E Pedro, como pescador, obviamente ele sabia nadar. Então o máximo que lhe aconteceria era ficar no meio do mar agitado, mas provavelmente não morreria. Afinal, acredito eu que a maioria dos pescadores ou deveriam saber nadar. E naquela época com certeza sabiam. Mas entenda que ele pede auxílio a Deus. Ele pede e fala, Jesus, preciso de ajuda, porque estou afundando. E Jesus vai então e o salva. Primeiro ele salva, e depois ele nos corrige. E ele corrige Pedro. Ele fala, Pedro, por que duvidastes? Por que tivestes pouca fé? Não quer dizer que a fé de Pedro era pequena. Pelo contrário, a porção de fé que Deus reservou para cada um de nós é a mesma. Nós temos a mesma porção de fé. Não é porque eu estou ministrando que eu não tenho a mesma porção de fé que você. Não é porque o apóstolo Bud operava em dons específicos que ele tem mais fé do que eu ou que você. A questão é que ele mantinha o foco naquilo que Deus transmitia para ele. E que muitas vezes eu e você não estamos fazendo as mesmas coisas. Muitas vezes nós não estamos valorizando aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para fazer. E temos tratado de maneira natural. Temos tratado simplesmente como mais uma rotina, como mais uma atividade. Mas entenda, hoje é o dia que o Senhor está nos resgatando dessa situação, está nos corrigindo para que nós possamos então agora assumir uma posição diferente, para que nós não sejamos mais inconstantes, levados de um lado para o outro,
Que nós não sejamos pessoas fervorosas, agitadas, animadas numa conferência, fervorosas e agitadas num domingo, mas quando nós chegamos durante a semana, a primeira adversidade bater a porta e nós estamos então crendo na adversidade, nós estamos colocando o nosso foco naquilo que o diabo está anunciando para nós. Mas não, nós precisamos nos fortalecer e nós precisamos estar convictos naquilo que Deus comunicou para nós. Porque quando Deus comunica algo para nós, Ele não muda aquilo que Ele falou. Ele continua sendo Deus, Ele continua garantindo o chamado que existe dentro de você. Se você foi chamado para fazer algo, isso foi antes de você nascer, e isso não vai mudar durante a sua vida. As coisas vão continuar acontecendo, desde que você seja peça participante no processo, desde que você decida fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Entenda que nós sempre vamos ter duas opções. Nós vamos ter a opção de ficarmos dentro do barco, mas nós também temos a opção de andarmos sobre as águas. Muitas vezes no caminho nós possamos passar por situações como Pedro, de termos dado ouvidos ao diabo, de termos caído em alguma cilada do diabo e começarmos a afundar. Mas eu creio que de hoje em diante, nós como igreja, não andaremos mais vacilantes, mas nós seremos constantes. E nós iremos agora de glória em glória, de fé em fé, e nós seremos reconhecidos como pessoas constantes, como pessoas fervorosas, como pessoas que realmente estão alinhadas no propósito de Deus e que querem cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Sabe, quando nós vemos a Bíblia, nós vemos diversos exemplos de pessoas que foram inconstantes. E até se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu colocaria: nunca mais inconstantes. Porque Deus não nos chamou para sermos inconstantes. Deus tem nos chamado para sermos firmes, constantes e sempre abundantes naquilo que Ele nos chamou para fazer. E quando nós olhamos, por exemplo, exemplos como Saul. Saul, ele tinha todas as características para ser um rei. Ele tinha beleza, ele tinha tamanho, estatura, formosura, ele sabia falar, ele era um homem do povo, ele era um homem no qual as pessoas pediram a Deus um rei como Saul. E entenda que o plano de Deus para a vida de Saul era que ele fosse rei para sempre de Israel. Deus não tinha nenhum plano para que Saul saísse do reinado e que surgissem outros reis. Mas entenda que Saul começa então a decidir, a não cumprir os comandos de Deus para a vida dele. E ele começa a fazer da sua vida como ele acha que tem que ser. Como ele, na sua mente, no seu próprio pensamento, acreditava ser. E nós vemos que o seu fim é a ruína. Nós vemos o exemplo de Pedro, nesse caso, inconstante, ou até mesmo antes, nós vamos ver que Pedro, na verdade, ele só vai se converter depois que Jesus morre e ressuscita. Que Jesus realmente o encontra e fala: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu lhe amo. Então apacenta minhas ovelhas. E é ali naquele momento em que Pedro então muda a sua percepção e começa a realmente ser uma pessoa constante. Mas até lá ele era cheio de altos e baixos, uma pessoa explosiva, uma pessoa que quando tentaram prender Jesus, ele foi e sacou da sua arma e quis resolver na força do seu próprio braço. Como se o próprio Jesus não tivesse poder para parar toda aquela situação. E muitas vezes nós estamos talvez parecidos como Saul. Temos uma grande promessa nas nossas vidas. Deus já revelou vestígios e sinais de coisas que Ele vai fazer através das nossas vidas. E nós começamos uma jornada. E no meio do caminho nós decidimos então agora não dar mais ouvidos. E agora eu começo a viver uma vida como eu acho que tem que ser. E eu começo a me mover de um lado para o outro, como eu acho que tem que ser. Eu começo a me mover talvez dentro, escolhendo uma oportunidade, porque essa oportunidade me parece mais fácil, me parece mais proveitosa. Mas eu não busco direção no Espírito para saber se aquilo é realmente algo poderoso. Eu começo a me mudar de locais, de cidades, de países, de igreja, e eu coloco dizendo: não, porque lá vai ser melhor, no meu contexto humano. Mas você perguntou para Deus se é isso que Ele tem para você? Se é esse o local que você tem que ir? É lá que você vai se desenvolver? É lá que Deus vai, então, usar você?
E muitas vezes nós estamos seguindo o mesmo caminho de Saul. E nós sabemos que o resultado disso é a ruína. E não é porque Deus muda. E não é porque Deus não nos ama. Mas é porque nós escolhemos errado. Não só isso, nós temos o exemplo de Barnabé. Uma das figuras talvez mais emblemáticas na Bíblia. A pessoa que basicamente auxiliou o apóstolo Paulo no início da sua jornada. E nós vamos ver que ele se torna uma pessoa inconstante. Quando nós vemos uma situação em Gálatas, onde a igreja começa a querer trazer conceitos antigos, da antiga aliança para a nova, querendo que as pessoas se circuncidassem, querendo que as pessoas guardassem o sábado, que fizessem festas que já não eram mais daquela aliança. E nós vemos que Barnabé estava envolvido nessa situação. E depois disso você já não vê mais menção de Barnabé na Bíblia. Entenda, Barnabé era uma bênção. Porque ele foi usado, ele foi a pessoa no qual Deus comunicou que alguém iria o procurar, e esse alguém era Paulo. E ele foi o responsável por avisar as pessoas que agora aquele que era perseguidor não era mais perseguidor. Mas entenda que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, em que Barnabé então começa a ser vacilante. E nós vemos que ele vai ficando pelo caminho e seu nome não é mais mencionado. Mas agora nós temos também figura de pessoas constantes. Nós pegamos, por exemplo, agora a figura do apóstolo Paulo, uma pessoa que foi apedrejada quase até a morte. Alguns teólogos até acreditam que ele morreu e que ele foi ressuscitado, porque as pessoas naquela época só paravam o apedrejamento quando a pessoa estava morta. Então, alguns estudiosos acreditam que ele realmente morreu e ele voltou para que ele continuasse a sua jornada. E nós vemos que ele teria todos os requisitos ou todas as desculpas disponíveis para falar, olha, chega, já cumpri, já fiz o que eu tinha que fazer, já escrevi 2 livros aqui da Bíblia e já é o suficiente. Mas não, nós vemos que ele continua. E nós vemos que até mesmo quando ele sabia que algo iria acontecer, o Espírito Santo lhe comunicava. E ele sabia aquilo previamente. E muitas vezes os avisos que Paulo recebia era: você vai ser preso, você vai ser castigado, você vai ser torturado, você vai ser morto. Mas existe um benefício, e o seu chamado é para isso. E Paulo não negociou em nenhum momento. Nós vemos, por exemplo, ele citando na Bíblia, que para ele morrer era lucro, porque ele tinha consciência daquilo que Deus tinha chamado, para aquilo que Deus tinha feito. E nós precisamos ter essas mesmas consciências. Nós precisamos ser constantes como essas pessoas. Nós precisamos escrever o nosso nome, assim também como está lá em Hebreus, na galeria dos homens e mulheres da fé. Homens que não negociaram com os valores eternos, com os valores do reino, e mantiveram uma vida íntegra, e foram constantes. Muitos deles lhe custou a própria vida, para que eles pudessem receber um galardão que é eterno. E da mesma forma Deus tem nos chamado nesse instante, nesse momento, para que nós façamos uma escolha, para que nós sejamos constantes, para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos realmente correr aquilo que Ele tem para nós. Mas isso requer de nós uma decisão. Isso requer de nós um esforço. Nada será fácil. Não existe um caminho fácil. Se alguém lhe vende um caminho fácil, no qual você pode acordar a hora que você quiser, uma hora que você pode dormir a hora que você quiser, um evangelho que você pode fazer o que você quiser, isso não é o evangelho. Mas nós precisamos fazer escolhas. Mas entenda que todas essas escolhas são muito benéficas para nós. Nós vemos, por exemplo, a Bíblia ela fala que o vigor do homem, o seu renovo, lá em Salmos diz, vem de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que se você dormir apenas 3 horas num dia, porque você estava fazendo algo inspirado por Deus, algo que você foi chamado para fazer, você vai acordar no outro dia, tendo dormido 3 horas, 4 horas, muito mais disposto, muito mais descansado do que se você tivesse dormido 12 horas. Ou 15 horas. Porque é Deus quem faz isso conosco. Mas para isso nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com aquilo que Ele tem para nós. Nós precisamos estarmos conectados no propósito daquilo que Ele tem para nós. E não negociarmos isso. E sermos firmes, sermos constantes.
estarmos atentos, convictos naquilo que Ele nos chamou para fazer. E todas as vezes que o diabo trouxer alguma circunstância, todas as vezes que o diabo quiser apresentar um problema, você continua com aquilo que Deus lhe falou. Se Deus te falou que você é sarado, você é sarado. Independente se hoje você tem uma enfermidade no seu corpo, a verdade de Deus é absoluta e nela nós temos a plena garantia que nós somos sarados e curados. Se Deus disse que você é próspero, você pode não ter €1 na sua conta, mas isso não muda o fato de você ser próspero, do fato de você ser rico, do fato de que você reinará em vida. Muitas vezes nós estamos limitando Deus a querer dizer que eu preciso ter €1 milhão na minha conta para ser rico ou para ser próspero. Não, você pode ser rico e você próspero, você pode andar na rua sem ter €1 na conta e de repente você entrar numa loja e alguém falar o seguinte, olha, realmente Deus falou que era para te dar esse carro e você sair de lá com um carro sem você ter gasto €1 da sua conta. Deus pode operar da forma que Ele quiser e Ele vai fazer da forma que Ele achar que tem que fazer. E o meu e o seu papel é sermos como Pedro que saiu do barco, é olharmos firmemente para o nosso propósito, é agarrarmos com convicção aquilo que Ele tem compartilhado conosco, as verdades que Ele tem colocado em nós, não negociarmos e andarmos nisso. Porque quando nós estivermos com nossos olhos em Deus, se nós estivermos com o nosso foco no lugar certo, em Jesus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas, se for necessário, nós vamos andar sobre as águas. Se for necessário, montes sairão da onde estiver e se jogarão no mar. Se for necessário, você vai abrir a boca de um peixe e lá vai ter dinheiro para pagar algo. Porque Deus pode e Deus quer fazer abundantemente em nossas vidas. Aleluia. Abra por favor sua Bíblia lá comigo em Tiago no capítulo 1. Tiago capítulo 1. Verso 5 diz assim: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha só como o fato de sermos inconstantes pode afetar completamente a nossa vida, e em todos os aspectos. Eu posso dizer para você, na minha profissão, naquilo que eu faço no meu dia a dia, uma das coisas mais desafiadoras é você pegar uma pessoa que no começo, nos seus primeiros 1, 2, 3 meses, entregava um resultado excelente, fazia tudo aquilo que lhe era proposto, e de repente ele começa numa curva decrescente. E vai de mal a pior, e você oferece uma ajuda, tenta recuperar de uma forma, tenta recuperar de outra forma, e muitas vezes você não consegue, porque a pessoa não quer ser ajudada. A pessoa entra numa curva espiral, decrescida. E infelizmente, em 90% dos casos, essa pessoa acaba sendo desligada, ou essa pessoa acaba mudando para alguma outra área. Mas entenda, quando a pessoa foi contratada para uma função específica, aquela era a pessoa ideal para aquela função. Ela cumpriu todos os requisitos durante a entrevista, todos os requisitos durante todo o processo de recrutamento e seleção ela cumpriu. Ela era a pessoa ideal para a posição. Mas algo no caminho a fez então sair dessa posição ideal. E começa então agora a ser um problema e não mais uma solução. E muitas vezes no contexto natural, essa pessoa acaba sendo desligada. Afinal, todas as empresas precisam, a maioria das empresas geram lucros e por conta disso não tem outro caminho. Mas entenda que muitas vezes não quer dizer que a pessoa não seja uma pessoa esforçada. Não quer dizer que a pessoa às vezes não é uma pessoa dedicada no seu trabalho. Mas muitas vezes ela está colocando o foco dela no lugar errado. Muitas vezes nós estamos pedindo para ela, olha, eu quero que você foque nisso.
E ela entende que ela tem que focar nisso. E não importa o que você faça, ela vai continuar focada no lado errado. E isso vai, afastando ela cada vez mais do resultado do que se espera. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu tenho percebido que pessoas têm se distraído com coisas simples. Às vezes, distração no celular, às vezes distração no seu dia a dia, e isso no contexto natural. Agora, no contexto espiritual, a situação é mais grave ainda. Porque a Bíblia ela fala que nós devemos pedir com fé tudo aquilo que nós queremos, não duvidando. Porque quem duvida é semelhante a uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É uma onda do mar que ela não sabe para onde ela vai, ela bate de qualquer forma. A Bíblia compara uma pessoa inconstante, uma pessoa que tem dúvidas no seu chamado, uma pessoa que tem dúvida no propósito, uma pessoa que tem dúvida naquilo que Deus deixou claro para nós, que é nosso, que nós temos como herança. E no 7 ele fala, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Entenda que assim como no modo natural, a pessoa que é inconstante, muitas vezes o seu final é um desligamento. E aqui a Bíblia ela fala claramente que um homem como esse, um homem que gera dúvida no seu coração, um homem que é inconstante naquilo que o Senhor tem para a vida dele, o seu fim não alcançará do Senhor nada. Não alcançará do Senhor nenhuma coisa. E quando a Bíblia fala nenhuma coisa, ela não está simplesmente falando no fato das coisas naturais, ou de bênçãos, ou de prosperidade. Mas ela está falando que não encontrará e não alcançará do Senhor graça, não encontrará salvação, não encontrará nada. É uma pessoa que está se enganando. Porque quando chegar o dia em que o veremos face a face, no dia em que veremos de prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, essa pessoa, se calhar, está iludida, achando que fez muito. E quando ela chegar frente a frente, o Senhor vai falar assim, desculpa, quem é você? Eu não lhe conheço. Por quê? Porque você colocou o seu foco nas coisas erradas. Nós precisamos entender, primeiramente, qual é a principal meta do reino de Deus. O desejo de Deus, a Bíblia fala em Timóteo, é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a verdade absoluta. Qual é o desejo absoluto de Deus? É que todo homem seja alcançado, seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento de Deus. A Bíblia fala em Efésios 4 que Ele concedeu dons aos homens, para que através desses dons aos homens, ou seja, profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, possamos chegar ao pleno conhecimento, ou seja, plena estatura do varão perfeito. Para isso que nós estamos aqui. E isso está conectado diretamente à parte que fala que ele tem o desejo que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento dele. Nós não simplesmente paramos o nosso processo quando nós erguemos a nossa mão e aceitamos a Jesus. Esse é simplesmente o start, o início da nossa jornada cristã. Mas nós agora precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade dele. E nós jamais iremos conhecê-lo se nós não gastarmos tempo querendo conhecer. Se nós não gastarmos tempo em intimidade com ele. Se nós não gastarmos tempo aumentando o nosso convívio com ele. E isso só é possível quando nós nos expomos a essas verdades, quando nós ouvimos as suas verdades. E essa palavra vai nos alimentar, vai gerar dentro de nós fé. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E qual é a boca mais próxima que você tem? A sua. Então você fala aquilo que você está lendo, isso vai gerar fé em você. E quando você gera fé em você, a dúvida vai embora. E você agora não é mais inconstante, pelo contrário, agora você é firme e constante naquilo que Deus tem para a sua vida. Então o caminho para que nós deixemos a inconstância e sejamos constantes naquilo que Deus tem para nós, é gerarmos fé. E nós só vamos gerar fé quando nós falarmos das verdades que nós estamos lendo, quando nós falarmos as verdades que Jesus conquistou para nós na cruz. E é o meu e o seu papel nos debruçarmos nessa palavra diariamente. A Bíblia fala que bem-aventurado aquele que
não senta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É impossível, irmãos, nós crescemos na palavra, vindo simplesmente num culto de quarta-feira e num culto de domingo. Glória a Deus porque você vem, glória a Deus porque você é exposto a essa verdade pelo menos 2 dias da semana. Mas nós precisamos nos expor diariamente, nós precisamos nos alimentar diariamente, nós precisamos encher o nosso tanque das verdades de Deus, para que quando a circunstância chegar, quando a situação chegar, nós possamos então repelir ela em fé e dizer contra ela as verdades daquilo que Jesus garantiu para nós. Nós vemos que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele não chegou e disse assim: sai daqui, diabo, eu estou cansado, sai daqui que eu estou com fome. Não, todas as vezes que ele resistiu às tentações do diabo, foi usando a palavra de Deus. Se você tem dúvida, pode depois ler em casa, Lucas capítulo 4. E da mesma forma, Deus tem nos chamado para este novo tempo. Um tempo no qual nós nos alimentamos cada vez mais dessas verdades. Um tempo no qual nós trocamos aquele conteúdo errado que está dentro de nós para um conteúdo verdadeiro, um conteúdo real, um conteúdo que irá nos salvar no dia mau. Porque é impossível você encher uma esponja com água e você espremer e dela sair óleo. Da mesma forma, um crente, é impossível sair fé se nós estamos nos enchendo de dúvidas, se nós estamos nos enchendo de porcarias. Eu sei que, se calhar, a palavra não é a das mais doces para que nós possamos ouvir, assim como também não deve ter sido agradável Pedro ouvir do próprio Jesus que ele era um homem de pouca fé. Mas entenda que houve transformação na vida de Pedro. E nós vamos ver mais para frente que o apóstolo Pedro, em uma das suas ministrações, mais de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Vários milagres e maravilhas operaram pela vida de Pedro. Temos livros na Bíblia escritos pelo apóstolo Pedro. E nós entendemos que esses ajustes são necessários para nós. Para encerrar, o louvor pode subir. Abra, por favor, a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão que eu gosto bastante. Que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Sabe, irmãos, a Bíblia aqui, ela está nos incentivando. O apóstolo Paulo, ele escreve esse texto nos incentivando para que nós possamos ter uma vida realmente em constância. Sabe, irmãos, é muito bom e é extremamente lícito nós começarmos afogueados uma corrida. Nós aceitamos a Jesus, nós somos batizados no Espírito Santo e de repente em todos os cultos eu estou pulando, eu estou orando em outras línguas, eu estou gritando, eu estou fazendo tudo, eu chego em casa, eu leio a Bíblia, eu oro até altas horas e estou super crente. E depois de um mês eu já não oro tanto a Bíblia. E depois de 6 meses eu já não leio tanta Bíblia, já não oro. Depois de um ano eu só tenho vindo aos cultos. Depois de 2 anos tem gente que nem mais vem aos cultos. Mas entenda, não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós sejamos levados ao pleno conhecimento dEle. E para isso nós somos alertados a sermos firmes e constantes. Firmes e não negociar as verdades de Deus. Firmes e não negociar com o mundo. Não aceitarmos as distrações como algo natural, normal, como algo simplesmente passageiro. Ah, não, é normal eu sentir dor de cabeça, vou tomar um comprimido. Não, é normal eu não ter dinheiro para pagar uma conta. Não, isso não é normal. Isso não foi o que Deus projetou para a sua vida. E você pode até tomar um remédio, você pode até não ter o dinheiro para pagar uma conta, mas isso tem que gerar uma revolta dentro de você, para dizer, esta situação não está alinhada com aquilo que Deus conquistou para mim. E eu declaro então, a partir de agora, todas as minhas contas pagas. Eu declaro a partir de agora, não sentindo mais dor de cabeça. E eu declaro que eu não vou mais tomar esse remédio. Esta será a última vez. E isso vai gerar dentro de você fé. Isso vai gerar dentro de você um combustível que vai te puxar para ir além, para te manter no trilho, para te fazer querer e crescer, ser continuando, sendo firme, constante e mais do que isso, sempre abundante na obra do Senhor.
Porque Deus não nos chamou para estarmos aqui vivendo uma vida passageira, de estarmos aqui e ser simplesmente pessoas normais, de entrarmos e sairmos dos lugares e não tocarmos em vidas. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para impactar essa geração, para sermos agentes ativos do seu reino. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Ele não fala ide por todo mundo e esperar que as pessoas perguntem para você do evangelho. Por isso eu quero incentivar você hoje. Se posicione diferente. Assuma a posição daquilo que Deus nos chamou para fazer. E seja firme a partir de agora. Seja constante naquilo que você faz. E se você não fazia, comece a fazer. Porque haverá bom fruto. Deus é um bom pagador. E naquele dia, porque não tardará, quando você estiver face a face com Ele, Ele vai abrir os braços e dizer, entra no teu gozo, filho amado. Porque você cumpriu aquilo que Ele tinha para a sua vida. Não importa se muitas vezes você pode ser que seja um mártir, que você seja perseguido, que talvez você seja até morto por não concordar com as coisas do mundo. Mas não tem problema, porque nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros e nós estamos aqui de passagem, porque nós somos filhos de Deus e o nosso lugar é no reino de Deus. Aleluia. Fique de pé. E talvez você não conheça esse Jesus. Eu sei que se calhar hoje o Jesus que eu estou apresentando não é um Jesus tão mansinho, não é um Jesus talvez tão gente boa. Mas o fato de às vezes sermos corrigidos por Ele, isso nos mostra um valor maior. Isso nos mostra que existe um amor envolvido. Eu posso falar como um pai que todas as vezes que eu corrijo o meu filho, me custa muito corrigir. Às vezes chega a doer dentro de mim algumas correções que eu preciso fazer. Mas eu sei que eu preciso fazer, porque haverá um bom fruto para isso. E da mesma forma, quando Deus nos corrige, quando Jesus corrigiu a Pedro naquele momento, Ele corrigiu porque Ele amava. E Ele já estava vendo Pedro do futuro. Ele estava vendo Pedro que agora, ajustado, alinhado, estava então produzindo frutos. E frutos em amor, frutos em caridade, frutos em bondade, e se movendo nisso. E talvez você ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus, reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. Eu não estou chamando para uma religião, eu não estou chamando para fazer parte dessa igreja. Se assim o quiser, amém, vamos ser gratos com isso. Mas eu estou lhe chamando para tomar uma decisão de vida, no qual você sairá de uma condição de pecador, uma condição de que você não tem direito a nada, uma condição onde o diabo tem o domínio sobre a sua vida, e passar a uma condição de filho de Deus, uma condição onde não há falta, onde não há escassez, onde não há doenças, uma condição no qual nós somos encontrados nele, na perfeição, e somos preenchidos em todas as áreas da nossa vida. Talvez até hoje você tenha sentido um vazio muito dentro de você e você não sabe o que é. Talvez você procurou em vários locais, em vários caminhos, mas esse vazio só será preenchido com a presença de Jesus. Quando Ele habitar dentro de você, e você sim se sentirá completo, e você sim entenderá que você nasceu para isso. Você terá uma certeza dentro de você que essa foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. Talvez se você está aqui e você nunca fez isso, e você tem o desejo de reconhecer a Jesus, o aceitando como o Salvador da sua vida, e o convidando para habitar dentro de você, erga sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Mais alguém? Talvez você esteja nos acompanhando em casa e você ainda não fez essa escolha e você quer fazer. Então repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que eu estava longe e perdido, mas agora encontrei salvação. E agora eu posso voltar para casa e ser chamado de filho. Eu reconheço que o Senhor morreu em meu lugar e levou os meus pecados, para que eu pudesse viver então agora a sua vida. E para que eu possa realmente ser encontrado em Ti, firme
constante e sempre abundante, e correndo a carreira que o Senhor projetou para mim, integralmente, e vivendo uma vida agora, de acordo com aquilo que você escolheu para mim. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por essas pessoas que tomaram essa decisão. E eu declaro, Pai, o Teu Espírito Santo habitando dentro delas e as conduzindo a um novo nível de intimidade, de entrega, de comunhão, e que elas possam avançar no Teu reino, e que elas possam cumprir o Seu propósito, e que elas possam ser achadas em Ti e o Senhor ser achado nelas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Aleluia. Talvez você esteja aqui e você nunca percebeu que precisava ser constante. E talvez a sua vida até hoje tenha sido realmente como uma onda do mar, sendo levado de estações em estações. Em uma estação estou bem fervoroso, animado, engajado. Na outra estação, se calhar, estou um pouco mais afastado, mais longe. E você entendeu que você não foi chamado para estar nessa condição. Que você foi chamado realmente para viver uma vida constante, firme e abundante. E se você realmente quer que a sua vida de hoje em diante seja diferente, e você firme então esse compromisso com Deus, de que agora em diante você irá se esmerar, irá se esforçar para fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Sabe, o texto que eu li no início, quando Jesus subiu ao monte para orar, e ele orou até em torno das 3 às 6 da manhã, naquele monte, sozinho, porque os seus discípulos provavelmente foram dormir ao barco. Ele tinha ministrado o dia inteiro para uma multidão. E eu não sei você, mas naquela época não existia microfones, não existia caixa de som. Então provavelmente ele estava com a sua voz cansada, porque ele tinha que falar alto. E depois tiveram que alimentar uma multidão. Imagina o trabalho que isso dá. E percebe que Jesus poderia estar cansado, mas ele decidiu reservar um tempo do seu dia para ter um momento de comunhão com Deus. E muitas vezes nós vamos precisar fazer isso. Muitas vezes nós vamos começar uma oração cansado. E não é para dormir, não é para começar e acordar no outro dia, falando amém. Mas é ficar de pé, é se precisar tomar um banho gelado, tomar um café e se manter de pé. Requer esforço, mas há um resultado. E nós vemos na vida desses homens de Deus que fizeram essa escolha, o resultado. Nós vemos na vida de Jesus o resultado. E nós podemos ter esses mesmos resultados. E talvez se você está aqui hoje, você quer firmar esse compromisso, você quer ter uma vida diferente a partir de hoje, erga sua mão, eu vou orar por você. E eu sei que haverá uma nova unção. Haverá uma nova unção sobre a sua vida, de capacitação, que irá lhe conduzir a esses momentos, e que lhe vai chamar a atenção. Mas entenda, chamar a atenção não é puxar a sua mão. Ele vai lhe chamar a atenção para orar, mas a decisão ainda continua com você. E se você quer firmar esse compromisso, se você se encontra nessa situação, mas você quer sair daqui diferente, você quer sair daqui de acordo com aquilo que Deus nos chamou para sermos, firmes, constantes, sempre abundantes no Senhor, cheios de fé e não de dúvida, erga sua mão, eu vou orar por você no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui à frente. Aleluia. E aqueles outros que se sentem que estão motivados, que estão no caminho certo, continue orando em outras línguas, porque nós precisamos continuar vigilantes, porque as ondas estão lá a bater, mas é que o nosso foco está em Cristo. E para você que ergueu a mão, eu vou orar agora por você, e eu quero que você concorde comigo com essa oração, e creia no seu coração, porque eu poderia chamar você aqui em frente, impor as mãos sobre você, e você colocar a sua fé no ato. Mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou orar com você no seu lugar, para que você já comece a hoje, onde você estiver, gerar fé no seu interior. Porque não é no tocar das minhas mãos, mas é na decisão daquilo que você está fazendo que há a transformação. E é com essa decisão que Deus pega junto com você, e você pode correr e avançar os planos dele para a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre a vida dos meus irmãos, e eu declaro agora, no poder do teu nome, no poder do nome de Jesus,
toda distração, tudo aquilo que possa estar levando as pessoas a estarem sendo inconstantes, a estarem sendo levados de um lado ou de outro, cessando agora no nome de Jesus. E eu declaro uma nova unção específica para este momento. Eu declaro uma unção específica sobre a vida de cada um deles. Pai, se essas pessoas precisam de uma confirmação do Teu chamado, que essa confirmação possa vir agora no interior delas, e que elas possam sair daqui realmente plenamente convictas daquilo que o Senhor as chamou para fazer. E mais do que isso, que elas possam sair daqui convictas daquilo que o Senhor conquistou para elas. Eu declaro um tempo aumentado de intimidade, de buscas, um tempo no qual elas irão realmente se aprofundar mais em Ti, que elas irão buscar mais de Ti, que elas irão orar mais a Ti, que elas reservarão tempo do seu melhor tempo para estar junto contigo. E eu sei que existem coisas que o Senhor quer compartilhar com elas e que será compartilhada nesses momentos. Espírito Santo, que o Senhor possa conduzi-las a este momento, que os olhos e os ouvidos delas possam ser abertos para que elas possam realmente receber direções de coisas que elas precisam fazer hoje, decisões que elas precisam transformar na vida delas hoje, coisas que elas precisam deixar para trás hoje, e que elas possam ter força, que elas possam ter ousadia e que elas possam ter fé para que elas possam realmente cumprir isso. Eu declaro a fé delas, Pai, esticadas, para que elas possam cumprir integralmente aquilo que o Senhor tem para elas. E eu declaro um novo tempo sobre a vida delas. Inconstância nunca mais. Eu declaro inconstância cessando no nome de Jesus. Eu declaro a inconstância amaldiçoada no nome de Jesus. Eu declaro a constância fluindo. Eu declaro um fluir espiritual do meio delas. Eu declaro um renovo espiritual. Eu declaro uma chama ardente dentro do coração delas, para que elas possam realmente ser constantes em tudo aquilo que elas fizerem, em tudo aquilo que elas fizerem, em tudo aquilo que elas colocarem as mãos. Elas irão cumprir integralmente até o fim e farão o seu melhor, no nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por este momento. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que nós só somos corrigidos porque o Senhor nos ama e que o Senhor quer o nosso bem. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor tem estado presente em nossos meios. E nós somos tocados e nós somos gratos a Ti. E nós reconhecemos a Tua presença aqui neste local. E nós reconhecemos o Teu doce Espírito fluindo aqui. E nós sabemos que onde existe obediência, existe um poder disponível. E eu declaro agora no poder do nome de Jesus, cura se manifestando para quem precisa de cura. Eu não sei se você chegou aqui com alguma enfermidade, eu não sei, talvez se você tem alguma deficiência, eu não sei se você tem algum problema, se você tem alguma sequela. Mas eu sei de uma coisa, quando nós estamos com o nosso coração alinhados naquilo que Deus tem para as nossas vidas, Ele tem prazer de se manifestar em meio ao seu povo. Ele tem prazer de se tornar presente no nosso meio. Ele tem prazer em curar. Quando Jesus foi indagado, Jesus, se quiseres, cura-me. Ele disse, eu quero, seja curado. E nós sabemos, Pai, que Jesus é a representação exata do seu caráter. Quando nós queremos saber como o Senhor é, nós olhamos para Jesus. E se Jesus queria que aquele homem fosse curado, eu sei que o Senhor quer que essas pessoas sejam curadas. E eu declaro agora no nome de Jesus, enfermidade, você não tem poder, você não tem legalidade para estar no corpo dessas pessoas. E eu declaro agora no nome de Jesus, enfermidade saindo. Eu declaro agora no poder do nome de Jesus, aquilo que não estava funcionando. Eu declaro no poder do nome de Jesus, pessoas sendo saradas agora, problemas na coluna sendo curados, problemas nos joelhos sendo curados. Eu não sei se tem alguém aqui hoje, ou talvez na internet, que tem um problema na coluna, na região lombar. Eu estou vendo aqui claramente, como se essa coluna fosse curva, torta. E eu estou vendo uma mão fazendo assim, esticando.
Aleluia. E eu declaro agora, se você é essa pessoa, cura se manifestando. Cura se manifestando no poder do nome de Jesus. Cura se manifestando no poder do nome de Jesus. Cura no poder do nome de Jesus. Sabe a mulher do fluxo de sangue? Ela tocou nas vestes de Jesus e foi sarada. Mas entenda que Jesus não estava naquele lugar para curar aquela mulher. Ele estava a caminho para curar outra pessoa. E ele estava no trajeto, uma multidão o tocando. Mas ela cheirou fé no seu coração. E ela tocou nas vestes de Jesus, porque ela cria que quando tocasse ela seria curada. E da mesma forma, se você está aqui hoje, talvez você não é essa pessoa que está com essa dor nas costas, ou que tinha esse problema na coluna, que Deus curou. Porque Deus cura quando Ele quer também, independente se você crê ou não. E essa pessoa, eu sei que ela foi curada. Mas talvez você não é essa pessoa. Mas a fé dentro de você é como a fé daquela mulher, que diz que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. E da mesma forma que você pode estar aqui hoje, e você pode estar com um problema, uma enfermidade, talvez você fale assim, poxa, que pena. Que pena que não sou eu essa pessoa. Que pena que talvez Deus não revelou que eu precisava ser curado de uma enfermidade específica. Mas o que eu quero dizer para você é, não coloque os seus olhos na dúvida. Não coloque os seus olhos nos problemas. Coloque os seus olhos naquele que pode te curar. Naquele que já te curou na cruz do Calvário. Em Jesus. E gere no seu coração fé. E quando você começar a agradecer pela sua cura, você vai ver que você já foi curado. Porque Ele opera dessa forma. E existe uma unção disponível essa noite aqui. Uma unção fresca. E quem quiser receber cura, puxe com o braço da fé e receberá. Porque eu estou percebendo que existe isso. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor se move em nosso meio. Obrigado porque existe uma unção específica de cura neste momento. E eu creio junto com meus irmãos, aqueles que precisam de cura e que nesse momento estão gerando fé dentro de si para serem curados. Eu creio junto com elas e eu declaro a cura se manifestando. E nós saberemos que houve um bom fruto. Nós ouviremos testemunhos dessa noite, porque nós sabemos que o Senhor operou e continuará operando. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela sua fidelidade. Obrigado, Pai. Erga suas mãos e agradeça a Deus por aquilo que Ele fez essa noite. Obrigado, Senhor, pela sua bondade. Obrigado porque o Senhor se fluiu em nosso meio. Obrigado, Pai, pela sua unção de cura. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi bom conosco. Nós somos gratos a Ti e geramos gratidão em nosso coração. Porque o Senhor continua sendo bom em todo o tempo. O Senhor continua sendo bom em todo o tempo. E nós somos agraciados por Ti. Nós somos abençoados por Ti. Nós somos salvos por Ti. Nós somos tocados por Ti. Nós somos transformados por Ti. E o nosso coração se enche de alegria. O nosso coração se exulta em amor. O nosso coração te adora. O nosso coração te exalta. O nosso coração canta louvores a Ti, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Nós reconhecemos a Tua bondade e nós bendizemos o Teu nome.